Ilíada, de Homero, Canto 4. Violação dos pactos, a revista das tropas e batalha entre gregos e troianos. Os numes se reúnem no solar de soalho ouro com Zeus. Entre eles Hebe Augusta versa o néctar como vinho. Brindam elevando a taça áurea, enquanto miram a urbe troica. Em tom provocativo, Zeus quer atingir Hera, com indiretas quando arenga assim. O Atrida conta não com uma, mas com duas deusas, a Argiva Hera e Atena a Laucomênia. Sentada longe dele, agrada a dupla olhá-lo, enquanto Afrodite, que ama o riso, ajuda o outro, sempre ao lado, e dele afasta a morte, como ocorreu há pouco, quando já se via morto. Mas Menelau venceu, é indiscutível. Devemos definir como serão as coisas, suscitaremos novamente o prélio tétrico, ou faremos viger a paz entre os dois lados? Caso adotemos a segunda alternativa, a polis do rei Príamo preserva os seus, e Menelau conduz ao lar Helena Argiva. Falou assim. Atena e Hera murmuravam. Sentavam lado a lado e concebiam revés aos troicos. Palas não emite uma palavra, embora contrariada com o pai, colérica. Do peito de Hera a fúria evade quando diz: Terribilíssimo Cronida, o que é isso? Pretendes inutilizar o meu empenho? E o suor que destilei sofrendo? E os meus cavalos que fatiguei ao reunir heróis contrários? A Príamo e aos Priâmeos? Não será unânime tua aprovação. Furioso, a junta nuvens fala, sua demônia. Príamo e os Priâmeos te fizeram tanto mal, a ponto de quereres destruir enraivecido o baluarte de Ilion? Se invadisses os pórticos os grandes muros e devorasses vivo Príamo, seus filhos e os troicos, só assim tua fúria amainaria. Mas deixa em tuas mãos. Não quero que uma nusga entre nós dois transforme-se em tempestade. Contudo, guarda em tua cabeça uma coisa. Quando me der vontade de anular um burgo, com habitantes que pretendas proteger, não venhas refrear a minha raiva, deixa-me. Concedo a contragosto contra o coração, pois quantas urbes sob o céu existam, sob o céu de estrelas ocupadas por homens, Ilion sagrada foi a que mais me honorou. Príamo e sua gente, ótimos lanceiros, no meu altar jamais faltou nenhuma oferta de fumo ou libação, os nossos apanágios. Olhos de toura, Hera retomou a fala. Pois bem, há 3 cidades que me são caríssimas. Argos, Micenas de amplas ruas e Esparta. Quando teu coração se enraivecer, arrasa-as, que eu não colocarei obstáculo nenhum, pois nem se eu desejasse colocar algum, seria bem sucedida, és muito mais forte. Mas meu empenho deve resultar em algo, pois deusa também sou e temos ascendentes iguais. De Cronos viemos, mente astuciosa. Augusta sou por nascimento e por casar contigo, e reinas entre todos os divinos. Façamos mútuas concessões, eu para ti, tu para mim, os outros numes imortais nos seguirão. Remete Atena a rusga atroz entre os aqueus e os teucros. Que a rivalidade reacenda com o golpe que os troianos deem nos soberbos aqueus, pelo desdém ao pacto. Falou, e o pai dos deuses e homens a ouviu, chamando logo Atena com palavras asas. Vai imediatamente onde estão os troicos e os dânaos, que os primeiros, descumprindo o acordo, desencadeiem o conflito contra os últimos. Falou e instiga Atena a muito impaciente. Nem bem o ouviu, desceu dos píncaros do Olimpo, igual à estrela que o cronida astucioso manda, presságio aos nautas, ao tropel no campo, fúlgida, muita cintilância dispersando. Igual a ela, Atena se lançou à terra e ao centro chega para espanto dos aqueus, de belas quinêmides e dos ginetes troicos. Assim que a vê, alguém sussurra a seu vizinho. Será que a guerra tétrica se reinicia? Ou Zeus, que é árbitro das lutas entre os homens, impõe um pacto de amizade entre os dois povos? Era o que alguém dizia em meio às duas alas.
Ela ingressou na massa, parecendo um teucro, o Antenore de Laódoco, lanceiro hábil, atrás de Pândaro divino onde estivesse. Foi encontrar o filho de Licaon, enorme em pé, rodeado por um grupo de escudeiros fortes que o acompanhava das correntes do Ésepo. Palavras asas pronunciou em seu ouvido. Prudente Pândaro, concedes minha atenção? Ousas lançar em Menelau teu dardo rápido? Os teucros todos, eles te elogiariam, mas o louvor maior viria de Alexandre, que se anteciparia com presentes rútilos ao ver o belicoso Atrida Menelau morto por tua flecha, alçado à pira fúnebre. Arroja o dardo em Menelau ilustre, e a Apolo Liceu, arqueiro famosíssimo, promete uma seleta hecatombe de anhos novos. Na volta ao lar, a sacra urbe de Zeleia. E somente demente Atena persuadiu. Tomou do arco polido feito com o chifre de um cervo arisco, que ele certa vez feriu no peito. Assim que saltitou entre rochedos, externo perfurado ribombou de borco, cresciam da testa os cornos com uns 16 palmos. O polidor de cornos fez das peças uma tão só que lustra, pondo ouro nas pontas. Apoia-o no chão a fim de retesá-lo. Seu sócio leva a égide um pouco à frente para evitar a reação de argivos antes que o Atrida Menelau fosse atingido. Tira a tampa do carcaz, escolhe a flecha nova, alada, fardo das enegrecidas dores, e logo ajusta ao nervo o dardo amargo a Apolo Liceu arqueiro magno, prometendo assim que retornasse ao lar na sagrada Zeleia uma hecatombe de carneiros recém-natos. Puxou ao mesmo tempo o chanfro e o nervo rente ao mamilo, ferro rente ao arco. E quando tensiona o grande arco até formar um círculo, o arco zuniu, silvou a corda, a flecha aguda vibrou ardente pelo vôo em meio à massa. Mas de ti, Menelau, os deuses venturosos se lembraram, pormente a filha predadora de Zeus, que à tua frente desviou a flecha pontiaguçada. Do teu corpo afasta como a mãe que afasta a mosca do filho que dorme, nas fivelas do cinto indo parar dourados fechos, oferecendo ao golpe a couraça dupla. Cai sobre o cinto estreito a flecha amarga, e atravessando o cinto bem lavrado, passa pela couraça rútilo Dedália e chega à malha que portava, antepara o ótimo contra os disparos. Mas também a traspassou e a flor da epiderme risca a pele do homem. E o sangue enegrecido da ferida escorre. Como quando a mulher meônia ou cária tinge de púrpura o marfim, que adorna o morso equino, e o põe no quarto, e inúmeros ginetes querem levar, mas jaz como relíquia para o rei, ornato do cavalo que engrandece o auriga, de sangue se tingiram, Menelau, as coxas robustas e as tíbias, e por fim Maléolos. Agamenon tremeu, o grão-senhor dos povos, ao ver o sangue negro da ferida. Treme o irmão dileto de Ares. Quando percebeu fora da chaga o atiro e as farpas, recobrou o alento no interior do peito. O soberano mora, alteando a voz que ressoava do âmago, com sócios que lamentam, segurou-lhe a mão. Meu caro irmão, o pacto que aceitei te leva à morte, só, à frente dos aqueus contrários aos teucros que te ferem, perjurando o acordo. Não é quimera, creio, o pacto que se jura, o sangue de anhos, libações, cerrar as mãos. O que agora o Olimpo deixa sem desfecho mais tarde concluirá, e muitos pagarão com as próprias cabeças, filhos e mulheres. Sim, eis o que meu coração e mente sabem, o dia há de chegar em que a sagrada Ílion tombe e os priâmeos bélicos além de Príamo. E Zeus, filho de Cronos, da alta sede etérea, há de agitar acima deles seu escudo, escuro, furioso com a felonia. Mas haveria em mim a dor sem fim, irmão, se completando teu destino falecesses. Eu tornaria Argos multi-ressequida, coberto de vergonha, que os aqueus não mais iriam lutar, deixando o triunfo para Príamo e os seus, Helena. A ossatura tua, pútrida na terra, jazeria sem se impor, no fim. E um troiano arrogante então iria dizer, pisoteando o túmulo de Menelau:
Possa Agamenon saciar a sua fúria para sempre, como hoje faz com seu tropel de aqueus inúteis. Tornou ao lar ao solo pátrio em naves ocas, deixando para trás o bravo Menelau. É o que dirá alguém: me engula a terra vasta. E o louro Menelau o encorajou, dizendo: ânimo, não desacorçoes o tropel. O tiro do venábulo não foi fatal. O cinturão luzente o absorveu e abaixo o talim com a faixa, obra de bronzistas. E o magno Agamenon disse-lhe em resposta: queira que as coisas sejam tais como ora afirmas, mas um especialista deve examinar a chaga e ministrar o fármaco do alívio. Falando assim, chamou Taltíbio, arauto divino. Taltíbio vai buscar Macaon o quanto antes, filho de Asclépio, médico inigualável, a fim de que examine Menelau Belaz, ferido à flecha por habilidoso arqueiro troiano Ulício. Nosso pranto lhe dá fama. Ao fim da fala, o arauto cumpre o que ordenara. No meio do tropel de aqueus de vestes brônzeas, seu olhar ansioso busca o herói Macaon. Foi dar com ele nas fileiras de fortíssimos escudeiros, seus sócios desde a equina Trica. Ao lado dele proferiu palavras asas. Corre, Asclepíade, que o magno Agamenon te chama para ver o irmão senhor de Aqueus. Um troico bom de mira, Ulício disparou nele uma flecha. Nosso pranto é sua glória. Falou e o coração acelerou no peito. Moveu-se pelo imenso acampamento aqueu. Chegaram onde o loiro Menelau ferido restava. A seu redor um círculo de ases formou-se, ele no centro, símile divino. Logo extirpou do cinturão a flecha e assim que a puxa, as farpas aguçadas se romperam. Desata a peça multicintilante e abaixo o cinto e a faixa, burilados por bronzistas. Quando entrevê a chaga, onde parara o dardo amargo, suga o sangue e o bálsamo leniente esparge, donde Quiron a seu pai querido. Enquanto curam Menelau, brado estentório, os escudeiros teucros iniciam a marcha. Lembrando-se da pugna, os dânaos vestem armas, e não verias Agamenon sonejar, ficar atônito ou desquerer a rixa, mas se apressar à guerra que dá fama ao homem. Abandonou o coche rútilo e os corcéis resfolegantes que o escudeiro manobrou, Eurimedonte, Pireide, Ptolomeu. Mandou ficar por perto caso seus joelhos se fatigassem na investida do tropel. E a pé pôs em revista as filas dos guerreiros. E quantos cavaleiros dânaos visse cheios de ardor os instigava ainda mais ao lado. Não descurai do ardor da força, heróis argivos, pois que Zeus Pai não dá valor à felonia. Quem violou o pacto inicialmente? Eles. Abutres hão de devorar seus corpos tenros, e nós conduziremos em navios mulheres e filhos pequeninos, derruindo o burgo. Quem visse desestimulado para a guerra em Estígia, o criticava com palavras ásperas. Senti vergonha, falastrões, bons só de grito, porque esse jeito aparvalhado de servata que após desembestar na pradaria imensa, estanca, não mais encontrando ardor na ânima? Assim estonteando ninguém luta mais? Ou esperais que os teucros cheguem onde estão as naus de belas popas, no areal da praia, na expectativa de que Zeus estenda a mão? Era como ele percorria as filas de homens. Adentra as hostes dos varões até os cretenses, que com Caviloso e Domeneu se armavam. Parecia um javardo à vanguarda. Atrás Meríone incitava as demais falanges. Agamenon, senhor de heróis, se alegra ao vê-los, voltando-se a Idomeneu com mel na fala. Entre os ginetes ágeis és quem mais admiro, não só na guerra, mas em tudo o que se faça. Também nas refeições, quando os aqueus melhores misturam na cratera o vinho digno rosto, enquanto os outros dânaos de cabelos longos bebem a dose que lhes cabe, tua taça replena sempre, o coração alegra como a minha. A guerra, onde afirmas residir o teu valor. Idomeneu cretense disse-lhe: serei Atrida sempre um sócio em quem confies, conforme prometi no início e assegurei. Esperta os outros dânaos de cabelos longos para atacarmos já, pois os troianos pisam no pacto. Morte e dor é o que o futuro lhes reserva,
pois violaram o juramento. Falou. O Atrida parte, coração em júbilo, e se depara com os ájases na turba, armados. Uma nuvem de peões o segue. Como nos cimos o pastor divisa a nuvem que avança pelo oceano sob o tron de Zéfiro, e lhe parece das lonjuras pesnigérrimo, trazendo o temporal do mar distante. Ao vê-la ele estremece sobre a gruta, toca a grei, assim rodeando os ájases, falanges densas de moços divos, partem para a rixa ígnea, azul e cianuro, enristando a darga e pique. O magno Agamenon exultou ao ver a dupla, aos dois saudando com palavras asas. Hegemones argivos de couraças brônzeas. Desnecessário é instigar os dois, pois ambos sabeis como inflamar o exército na pugna. Aprovera a Zeus Pai, Palas Atena e Apolo, coração similar em todos os demais. E a Priame a cidadela cairia logo, dobrada pelas nossas mãos que a arrasariam. Saudando a dupla, foi buscar outras fileiras. Encontra o eloquente orador de Pilo, Nestor, que organizava e animava os sócios rodeando Crômio, o enorme Pelagonte, Alastor, o rei Émon, Biante, condutor de povos. Ginetes à vanguarda, com cavalo e carro, a infantaria atrás, inúmeros, seletos, baluarte da querela. Ao centro, os mais medíocres, impelidos à luta, mesmo a contragosto. Instruía os cavaleiros para não perderem controle dos corcéis, levando caos às filas. Ninguém confiando em sua força e nos cavalos. Arrisque-se a sozinho combater os troicos. Tampouco retroceda, pois nos venceriam. Enriche a lança, quem aviste ao lado o carro de um inimigo, assim será bem sucedido. Os bons de outrora derrubavam muro e burgo, pondo no peito afã assim e pensamento. O velho veterano em guerra os instigava. Agamenon, o rei, se alegra quando o vê e com palavras asas logo o cumprimenta. Senhor, pudessem teus joelhos acatar o coração que trazes dentro do peito. Mas a velhice mal comum te oprime, Sênior. Quem dera ela abatesse um outro e fosses moço. E o ginete Gerênio respondeu-lhe assim: Fora eu mesmo, Atrida, que matou um dia o herói Ereutalião. Mas os olímpios nunca concedem tudo de uma vez a nós, humanos. Eu era jovem, hoje a idade pesa em mim, mas não evitarei estar entre os ginetes para lhes dar conselho. É o prêmio da velhice. Mais jovens lançam armas, são mais úteis que eu, estão em condições de confiar na força. Assim falou e o Atreu prossegue alegre. Cruza com Menesteu, ginete, filho de Peteu, em pé, rodeado por atenienses, mestres na guerra. Perto dele Odisseu astuto, rodeado pelo contingente cefalênio estático, pois não se ouvia o clamor. Mal começavam a avançar falanges teucras e agivas, hábeis cavaleiros. Aguardavam que se movimentasse outra coluna caia na direção dos troicos, fomentando a guerra. O soberano Atrida, assim que os vê, censura-os, pronunciando a lígeras palavras. Filho de Peteu, basileu divino, e tu, senhor de ardis malignos, ávido de ganho, trêmulos, por que ficais parados? Esperais o quê? Diante das fileiras é o lugar dos dois, para enfrentar o fogo da refrega. Ambos sois os primeiros a aceitar o meu convite, quando os aqueus festejam velhos no banquete. Tendes prazer com os assados mais opíparos, com o dulçor do vinho em taças que transbordam. Felizes olharíeis 10 colunas gregas diante de vós, lutarem com um bronze cruel. Mirando-o de soslaio, disse o multiastuto: Que palavras, Atreu, te escapam da arcada dentária? Como podeis vir dizer que nós amolecemos, se espertamos ares árduo contra os ginetes teucros? Pois verás à frente, caso isso te interesse, quem gerou Telêmaco contra os campeões troianos. Tua charla, evento. Ao ver que se agastara, Agamenon Magno sorria ao responder, voltando atrás na ofensa. Filho divino de Laerte pluriarguto, não quero me exceder nas críticas, nem ordens eu hei de dar. Sei bem que pensamento aloja teu coração no peito.
Pensas o que penso. Vamos. Se disse algo errado, saberei te compensar depois. Ao vento, Deus destina tudo. Falando assim, buscou outras fileiras. Foi dar com o hiperanimoso Diomedes, atrás de seus corcéis. Em pé no carro sólido, se avizinhava Estênelo, um capaneide. Ao vê-lo, magno Agamenon censurou-o, interpelando-o com a ligeras palavras. Ó filho do atinado domador de equinos, Tideu, tens medo? Teu olhar se perde campo adentro, pois Tideu jamais tremeu assim quando se antecipava a todos na batalha. É o que eu ouvi dizer de quem o viu lutar, pois não o conheci. Foi o melhor, propagam. Foi hóspede em Micena certa vez ao lado de Polinices, símile divino em busca de sócios, em campanha contra a sacra Tebas. Rogaram muito a concessão de aliados ínclitos e concordaram em ceder-lhe o requerido, mas Zeus se opôs manifestando signos tétricos. Eles partiram refazendo a mesma senda. Tão logo chegam no asopo herboso de íngremes juncos, aqueus enviam em missão Tideu. Queria se deparar com numerosos cádmios, banqueteando no solar do forte Eteóclis. Ainda que só e forasteiro entre muitíssimos cádmios, Tideu não os temeu. Desafiando-os à luta, impôs sua força a todos facilmente. Atena o ajudara. Os picadeiros cádmios, cheios de bilis, contra ele prepararam uma emboscada astuciosa em sua volta. 50 moços conduzidos por 2 chefes, Meon, filho de Hemon, um ícone imortal, e o Belás Polifonte, filho de Autofono. Tideu lhes impingiu a sina atroz, matando o grupo, menos um, a quem permite a volta, Meon. Respeita o que os deuses pressagiaram. Assim era Tideu o Etólio, mas gerou um filho pior na luta? Bem melhor na ágora. Concluiu a fala, e Diomedes não replica, pois respeitou a crítica do rei notável. Mas o filho de Campaneu toma a palavra. Não mintas. Sabes muito bem dizer verdades. Consideramo-nos melhores que os ancestres. Tomamos Tebas, cidadela a 7 portas, com armada menor diante da muralha. Atentos aos sinais dos deuses e ao socorro de Zeus. A presunção matou os inimigos. Evita comparar conosco nossos pais. Mirando o torvo, o adverte o forte Diomedes. Psil, nada digas, caro. Aceita o meu conselho. Evito censurar o rei, pastor de povos, pois ele incita à luta os dânaos grevados. A glória os seguirá quando os aqueus destruírem os teucros e tomarem Ilion, mas a dor enorme os seguirá se os dânaos perderem. Vamos, nos ocupemos nós de nosso ardor. Falando assim, saltou ao chão do carro, armado. O bronze emite um som terrível sobre o peito do herói, que até o mais valente temeria. Como na praia multi-ecoante, a onda se arma continuamente sob o ímpeto de Zéfiro, inchando-se primeiro ao mar para depois quebrar mega troando a orla, e em torno às rochas ergue voluta e cospe o sal espumejante. Assim, contínuas filas dos aqueus moviam-se sem trégua à guerra. Cada chefe comandava os seus que avançavam quietos, e ninguém creria haver tamanho contingente que calava a voz no peito, obedecendo aos chefes. Armas em todos lampejavam ao passar das filas. Mas teucros, pécoras no estábulo de um rico, inúmeras mungindo leite branco, balem sem pausa quando escutam anhos que as convocam. Assim da tropa troica o clamor subia. O som não era o mesmo nem a língua idêntica, amálgama de idiomas de homens multi-oriundos. A uns Atena de olhos glaucos, a outros Ares instigam, e o terror e o medo e a discórdia, furor em fúria, irmã e sócia de Ares árduo, que pequena no início arma-se do elmo, alteia a testa ao céu e avança pela terra. De novo, arroja a tétrica discórdia em meio à multidão, disseminando os lamentos. E quando se encontram no mesmo lugar, os escudos se chocam.
piques, o furor dos homens, investidos na armadura brônzea. O umbigo do pavês foi encontrar o umbigo do pavês. Sobe pelo céu o estrondo imenso. Gemidos se confundem com a voz de júbilo de quem matava e de quem morria. O sangue corre no chão. Torrentes duplas das montanhas reúnem numa confluência as águas túrbidas das fontes abundantes no interior da Greta Cava. Quando o pastor escuta ribombar acima, assim clamor e dor provém do amálgama. Primeiro Antíloco assassina um Troa de elmo que vigorava à frente. Equépolo, Talísio, acerta o capacete de crineira equina, transpassa a fronte a ponta brônzea, penetrando pela ossatura. O breu vela a visão. Caiu como uma torre tomba na refrega árdua, nem bem caiu, arrasta-o pelos pés o enorme Elefênor, meganimoso rei de Abantes. Quer evitar os dardos, louco por obter as armas logo, mas seu ímpeto não dura, que o ávido Agenor o vê puxar o corpo e o flanco, que o escudo não cobria, fere. Com a ponta do bronze, os joelhos esboroam. A vida o deixa. Recrudesce sobre o morto a ação entre os aqueus e os teucros. Como lobos uns contra os outros, se atirando, engalfinham-se. Ájax acerta o Antemiônio Simoésio na flor da idade. A mãe o concebera abaixo do Ida, às margens do Simoente, onde estivera acompanhada pelos pais tocando a res. Daí o nome. Mas aos pais não devolveu todo o apuro da infância. A vida dura pouco. Caído sob a lança de Ájax, animoso, em seu avanço Telamônio o alanceou no mamilo direito. A ponta sai da espada e ele tombou no chão de borco, como um álamo que aflora na umidez do prado, no paú enorme, liso, ramos espolcando acima, e com ferro cintilante um carpinteiro talha e o arredonda para a bela roda de um carro. E jaz à beira-rio para a secagem. Ájax privou assim de vida Simoésio, mas contra ele Antifo, Priameu de rútila couraça, atira o pique agudo do tropel. Errou, e Aleuco, amigo de Odisseu ilustre, atinge na virilha, em vias de agachar-se. O Itácio enfureceu-se ao vê-lo já sem vida, e rompeu a vanguarda elmo de ígneo bronze, para rente ao cadáver, e desfere a lança brilhante. Mira em torno, mas a seu ataque os teucros se dispersam. Não se frustra o tiro que o bastardo Priâmeu Democoonte tira da liça, dono de ágeis éguas em Ábido. Irado com a perda, o herói acerta a têmpora esquerda e a ponta brônzea sai pela direita. A sombra cobre o olhar e quando tomba, estronda, e sobre o corpo armamento então ribomba. Heitor recua com os soldados da vanguarda, e os argivos estrugem puxando os cadáveres, tornam a dianteira. Apolo se enraivece das alturas de Pérgamo, gritando aos troicos: Avante, teucros! Nada de retroagir diante de argivos, pois não é de pedra ou aço a pele deles para resistir ao corte do bronze. O Aquileu que a bela Tétis trouxe ao mundo não combate, irado junto às naus. Assim falou do burgo o deus apavorante. Atena Tritogênia encorajava os dânaos no meio dos soldados onde esmorecessem. E a Moira então aferra Diore a Marencide, ferido pela pedra bem no calcanhar direito. Piro em Brásida arremessara, o Basileu dos traços que proviera de Eno, o pedrouço implacável esmigalha os dois tendões e o osso, cai de borco em meio ao pó, voltando as duas mãos aos sócios, expirando o coração. Mas Piro avança e enfia a lança no umbigo. Os intestinos se derramam pelo chão e a escuridão lhe cobre a vista. Toante Etólio dá um salto e fere o antagonista sobre o mamilo. O bronze chega no pulmão. Se aproximou para arrancar do peito a lança, ato contínuo, saca a espada pontiaguda e o fere bem no ventre. Esvai-se o elan vital. Mas não expoliou que os companheiros traços de cabeleira altiva impedem-no com hastea.
Conquanto fosse enorme, imperioso e magno, fizeram-no retroceder. E ele cedeu. Assim jaziam na poeira lado a lado o chefe Trácio e o epeio de couraça brônzea. Centenas de cadáveres junto aos hegemones. Não haveria alguém que reprovasse os feitos dessa jornada, por ali passando incólume do bronze agudo. Alguém que Palas conduzisse, cuidando de manter distantes dos petardos, pois muitos nesse dia, troicos e aqueus, tombaram lado a lado, emborcando o pó. Gente do céu, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Estamos então no canto quarto, no canto 4 da Ilíada, onde nós temos no começo, lá no Olimpo, Zeus e os outros deuses observando Troia. E Zeus começa uma discussão com Hera, né? A vitória coube a Menelau, que no duelo venceu o Paris, só que a deusa Afrodite leva Menelau para dentro do palácio. Daí Zeus fala, agora é hora, olha, o Menelau pode levar Helena embora, a Troia vai ficar ilesa e tudo continuará normal. Mas como Hera e Atena defendem os gregos, elas falam, não pode ficar assim. Olha, Zeus, você pode destruir que cidade que você quiser, que eu amo, Micenas, Argos, Esparta, mas vamos continuar a luta. Não poupe Troia. E aí nós temos Zeus falando, mas Troia sempre foi querida para mim, sempre me ofereceu hecatombes. Então, Hera apela para a ancestralidade dos dois. Ó. Somos filhos de Cronos por nascimento, né? Então, eu também tenho direitos igual a você. São os deuses, então, quem vai dominar o destino dos homens. Daí, por ideia de Hera, Zeus instiga Atena a ir por meio da batalha, instigar um troiano contra os gregos. Ou seja, os troianos violaram o pacto. E aí Atena desce velozmente para o meio da batalha. Então, do alto do Olimpo, passamos de novo para a batalha, e ela vai atrás de Pândaro divino, disfarçando-se de Laódoco, um hábil lanceiro. E aí ela pede que Pândaro inicie a luta, lançando uma flecha em Menelau. E nós temos toda a flecha sendo lançada, e a história do arco de Pândaro. Então é interessante colocar Pândaro aqui, porque vai acontecer um negócio com ele no canto seguinte. Como que ele conseguiu essa flecha, matando um cervo, etc. E aí ela lança, o Pândaro lança a flecha e atinge Menelau. Então ela descreve também o Homero descreve todo o movimento da flecha, olha. E logo ajusta ao nervo o dardo amargo, né? E a Apolo liceu o arqueiro magno, prometendo assim que retornasse ao lar na sagrada Zeleia, uma hecatombe de carneiros recém-natos. Então o Pândaro armando aqui para lançar a flecha. Puxou ao mesmo tempo o chanfre e o nervo rente ao mamilo, ferro rente ao arco. E quando tensiona o grande arco até formar um círculo, o arco uniu-se, o voo à corda, a flecha aguda vibrou ardente pelo voo em meio à massa. Então a flecha, então o Homero para tudo para a gente poder assistir essa cena. E aí ele grita, né, o Homero, mas de ti, Menelau, os deuses venturosos se lembraram. Zeus, que à tua frente, a filha predadora de Zeus, desviou a flecha ponte aguçada. Do teu corpo afasta como a mãe afasta a mosca do filho que dorme. Então temos várias comparações, né, dentro desse momento aqui. Menelau então foi salvo pelas fivelas do cinturão que ele usava. O caminho da flecha também é descrito em detalhes. Olha, cai sobre o cinto estreito a flecha amarga, e atravessando o cinto bem lavrado, passa pela couraça rútilo Dedália, e chega à malha que portava anteparo ótimo contra os disparos. Mas também a transpassou, e a flor da epiderme risca a pele do homem. Então ela chega até a pele de Menelau, risca e sangra. Daí quando Agamenon vê aquilo, né, teme pela vida do irmão,
ele vai segurar a mão do Menelau. Ó, meu caro irmão, o pacto que aceitei te leva à morte só, à frente dos aqueus contrários aos teucros que te ferem, perjurando o acordo. Aí ele faz todo um discurso, né? E fala, não, temos que ver o que aconteceu. Aí ele chama o Taltíbio, que vai procurar o Macaon, que era filho do Asclépio, famoso médico da antiguidade. Então, o Taltíbio vai atrás do Macaon para curar o Menelau. Aí ele encontra o Macaon, traz para junto, e Lacaon retira a flecha do cinturão de Menelau, observa e cura a ferida e etc. Né? Então, temos tudo isso sendo descrito para nós. E em seguida passamos à revista das tropas. O Agamenon vai instigar os soldados à batalha. Então temos vários diálogos. Primeiro ele vai atrás de Domeneu, passa pelos Ájases, os dois Ájases, passa também pelo Odisseu, eles têm uma leve rusga, né? E até chegar no Diomedes. Então nós temos uma preparação aqui, porque o canto quinto é a gesta de Diomedes, as façanhas de Diomedes. Então já começa a mostrar quem é Diomedes. Então ele passa por Idomeneu, pelos Ájases, pelo Odisseu, pelo Nestor, que era um antigo, que já apareceu bem no primeiro canto, né? Um antigo guerreiro que está ali para lutar, para aconselhar os jovens à batalha, e ao Diomedes. Quando passa pelo Nestor, o Nestor fala uma frase muito interessante, né? Mas os olímpios nunca concedem tudo de uma vez a nós humanos. Então eu já tive a força, mas agora eu tenho a velhice. E eu já fui jovem e forte. Agora eu posso ajudar os mais novos com conselhos. Porque ele foi um grande, né, herói da antiguidade. Ele está ali, olha o valor da velhice, né, dos sábios, no meio da refrega. Ele foi para a batalha para incitar os jovens. E é interessante também, quando Agamenon conversa com Diomedes, ele vai resgatar a história de Tideu, que era o pai de Diomedes, que foi muito bravo lá na época do ciclo de Tebas. Então Agamenon recorda aqui para o Diomedes a história de Tebas, e também para nós leitores, também falar de Polinices e Eteócles, que eram irmãos de Antígona, né? Filhos de Édipo, brigando aí pelo trono. Fala de uma emboscada que fizeram a Tideu. Tideu matou todos os homens. Então é interessante aqui recordar para nós a história do Tideu, pai do Diomedes, né? Daí um amigo ali de Diomedes começa a repreender, de certa maneira, o Agamenon. E aí o filho de Capaneu, o Estênelo, que está junto de Diomedes, começa a repreender o Agamenon. O que é isso? Nós também somos valentes. Aí o Diomedes aceita a reprimenda e dana com ele. Olha, evito censurar o rei pastor de povos, pois ele incita os dânaos, os gregos, para a luta, né? Ele obedece ao chefe Agamenon. Então para com isso. E para de falar alguma coisa aí contra o Agamenon. Ele é o nosso chefe. E o Diomedes se arma para a luta. E o Homero vai colocando para nós os dois lados, gregos e troianos, se armando e entrando então em batalha. Daí ele entra aqui, olha, a uns Atena de olhos glaucos, olhos esverdeados, né? A outros Ares instigam. Então Atenas e Ares instigando aí os homens para a luta. E o terror e o medo e a discórdia, furor em fúria, irmã e sócia de Ares Arduo, que pequena no início, arma-se do elmo, alteia a testa ao céu e avança pela terra. Então ali na batalha, né? É uma cena de batalha mesmo que o Homero descreve nesse canto 4. Terror, medo, discórdia, né? De novo arroja a tétrica discórdia em meio então a esta multidão, disseminando os lamentos. Então a morte acontece, os escudos se chocam, furor, piques dos homens investidos na armadura brônzea. O umbigo do pavês foi encontrar o umbigo do pavês. Pavês é um escudo longo e largo que protegia completamente o corpo do combatente. Então, o Homero está mostrando aí o combate, né? E os deuses, então, destilam o furor da batalha, a discórdia, o temor, o terror e a morte, e os homens lutando, pavês contra pavês, escudos contra escudos, né?
Sobe pelo céu o estrondo imenso. Ele tem uma visão geral. Olha, o sangue escorria pelo chão. Gemidos se confundem com a voz de júbilo de quem matava e também de quem morria, né? Então essas comparações grandiosas da batalha. É uma cena grandiosa de batalha, muito legal, né? Entre gregos e troianos. Então aqui a gente tem uma guerra. O Homero coloca para nós, ó. Homero descreve a guerra com crueza e detalhes e começa a falar de várias mortes, né? Várias pessoas que vão morrendo aqui, né? Vários personagens. Primeiro ele fala então desse sangue que escorre pelo chão, comparando com as águas que descem das montanhas. Então, da cena geral, Homero passa a descrever a batalha dos guerreiros individuais. Começa a falar de um Antíloco que mata Equépolo, depois de um Elefênor que é morto por Agenor. O Elefênor foi tirar o Antíloco, o Equépolo morto dali para pegar as armas, alguém mata ele, né? Então ele vai mostrando isso. E ele compara, olha, recrudesce sobre o morto a ação entre os aqueus e os teucros, sobre o morto Agenor, né? Não, sobre o morto Elefênor. Como lobos uns contra os outros se atirando engalfinham-se. Então são várias cenas que ele vai mostrando. Por exemplo, Antíloco mata Equépolo. Acerta o capacete, de crineira equina, transpassa a fronte, a ponta bronze é penetrando pela ossatura. Ele vai mostrando todo o momento aí da morte, da cena. O breu vela a visão, né, a escuridão da morte. Caiu como uma torre tomba na refrega dura. Nem bem caiu, arrasta-o pelos pés o enorme Elefênor. Então Antíloco mata Equépolo, Elefênor vai arrastar o Equépolo e é morto por Agenor. Ajax mata um jovenzinho chamado Antemiônio Simoésio. Daí o Homero para dizer que esse Simoésio ele foi gerado lá na beira do rio Simoente, por isso o nome Simoésio. Ele era muito jovem. O Telamônio, o Ajax Telamônio, o lanceou no mamilo direito. Mais uma descrição, olha. A ponta sai da espádua. E ele tombou no pó de borco, como um álamo que aflora na umidez do prado. Ele faz a comparação. E jaz então à beira para a secagem, que caiu ali como esse álamo que cai, né? Comparação para a morte de Simoésio. Aí ele termina, o Homero diz, Ajax privou assim da vida Simoésio. Depois vem Antífo Priameu tenta acertar o Ajax, mas a lança atinge um tal de Leuco, que era amigo de Odisseu. Ao ver aquilo, o Itácio, Odisseu, enfureceu-se ao vê-lo já sem vida, o Leuco, e rompeu a vanguarda. Para rente ao cadáver, desfera a lança brilhante. Mira em torno, mas a seu ataque os teucros se dispersam. Então Odisseu, furioso, vai acertar Democoonte, um troiano. A lança atravessa a têmpora esquerda de Democoonte e sai pela direita. Nossa, aqui, olha. Então, assim, aqui. Democoonte tira da liça, dono de ágeas éguas em Ábido. Irado com a perda, né, do amigo, o herói acerta a têmpora esquerda e a ponta bronze sai pela direita. A sombra cobre o olhar, e quando tomba, estronda, e sobre o corpo armamento então ribomba. Olha a melodia, né? A sombra da morte, olha, a sombra cobre o olhar de Democoonte, né? A sombra cobre o olhar, quando tomba, estronda, e sobre o corpo armamento então ribomba. Então nós temos esse ritmo, né, para poder declamar o poema, né? Heitor recua vendo tudo aquilo. Ele recua da batalha vendo tantos cadáveres de troianos, né? Os gregos estão matando os troianos. E daí então o Apolo lá do alto do Pérgamo diz, né, troianos, teucros, avante! Que é isso, gente? Pois não é de pedra ou aço a peles deles, dos gregos, para resistir ao corte do bronze. O Aquileu, o Aquiles, filho da bela Tétis, está lá, irado, junto das naus. Vamos lá! Porque a ira de Aquiles, né, é o episódio da guerra de Troia, da Ilíada, a ira de Aquiles.
Apolo fala, o Aquiles, que é o grande guerreiro, está lá, vamos aqui, vamos lutar. Atena também está encorajando a batalha, né, e o destino vai funesto vai tirar então Diore Amarincide, que foi ferido no calcanhar pelo Piro Embrásida. Mais algumas ceninhas básicas, né, de morte. Nossa senhora, o Piro Embrásida arremessa uma pedra muito grande e mata no calcanhar do Diore Amarincide. Que dor, gente. E ele morre, né? Cai de borco em meio ao pó, cai com a boca no chão, de borco, né? Voltando as duas mãos aos ossos, expirando o coração. Piro avança e enfia a lança no umbigo. Que horror. Os intestinos se derramam pelo chão e a escuridão lhe encobre a vista. O intestino de Diore Amarincide, né, sai pelo umbigo. Toante, que era o nome de um guerreiro etólio, dá um salto e fere o antagonista sobre o mamilo. Fere o Piro Embrásida. E o bronze chega no pulmão. Se aproximou para arrancar do peito a lança, ato contínuo, saca a espada pontiaguda e fere bem no ventre. O Piro Embrásida, o Toante mata o Piro, esvai-se o elan vital. Então, o Homero traz sempre essa frase, né, que vai concluir a cena pra gente. Toante era o nome desse valente guerreiro, né, que Piro matou. E aí nós temos, olha, assim jaziam na poeira lado a lado o chefe Trácio e o epeio de couraça Brônzia. Centenas de cadáveres junto aos hegemones, aos soberanos. E aí, tentativa de conclusão do canto, feita por Homero, mostrando guerreiros troianos e gregos mortos lado a lado. Olha, não haveria alguém que reprovasse os feitos dessa jornada, por ali passando incólume do bronze agudo. Alguém que Palas conduzisse, cuidando de manter distante os petardos. Então, se alguém passasse por ali, olhando aquela guerra longe dos petardos, ou seja, dos disparos dos ataques, né, da guerra, os petardos, pois muitos nesse dia, troicos e aqueus, tombaram lado a lado, emborcando o pó, caíram, né, no chão de boca no pó. Então esse canto 4 ele foi bem interessante, né? Mostra mesmo que depois da violação do pacto na refrega, no duelo entre Menelau e Paris, Paris perdeu claramente. Menelau podia levar Helena embora, mas não fizeram isso e Zeus tem que obedecer Hera, né? Então vai lá. Manda Atena para incitar um troiano a atacar um grego. Então o Pândaro ataca o Menelau e a guerra se desencadeia, né? Maravilhoso esse canto. Então mostra mesmo uma cena, a perícia de Homero em cenas de batalha. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.